Está abrindo a sua Bíblia. Irmãos, eu vou trazer uma mensagem muito séria, não que as outras não sejam, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu acredito que todos aqui são evangélicos, ou pode ter alguém que está desviado, mas que conhece a palavra, que um dia esteve na presença do Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto, porque ao ler primariamente, você pensa que o Senhor está falando para o povo judeu que o rejeitou primariamente, mas observando melhor a Escritura, eu vejo que está ligado diretamente aos nossos dias. E está no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu sei que às vezes a gente vem com a expectativa de ouvir uma coisa, mas eu aprendi ao longo da minha vida ministerial que o Senhor, Ele não fala aquilo que precisamos ouvir, aquilo que queremos ouvir, ou melhor, mas Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. A gente vem querendo ouvir algo, na expectativa de ouvir algo, mas o Senhor não fala o que a gente quer ouvir, Ele fala o que a gente precisa ouvir. Amém? Evangelho de Mateus capítulo 22, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa no nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amados, é uma parábola, mas as parábolas não são um conto de fadas. Toda a parábola do Senhor é fundamentado em uma verdade. Você vê, por exemplo, a parábola das 10 virgens. É uma parábola fiel e que você compreende muito bem quando olha para os dias de hoje, sim ou não? Então o Senhor falou por parábolas, mas de algo que é real. Você vê a parábola do semeador, né? Que o semeador saiu a semear, então teve aqueles que a semente brotou, mas por ser rasa, ter pouca terra, logo veio o sol, queimou e morreu, porque ela estava ali sob pedregais. E tem aqueles que recebem a palavra, mas vem o inimigo e arrebata. Tem pessoas que vêm para um culto, elas ficam impactadas. A palavra confronta, ela descobre: é isso aí que eu estou passando, é isso aí, é por isso que eu estou passando isso, eu preciso tomar uma posição, agora eu vou caminhar. Quando chega lá fora, o diabo vem e arrebata do coração a palavra. Então são parábolas atuais, são parábolas verdadeiras. E aqui ele traz a parábola das bodas. Só que quando nós analisamos a palavra do Senhor, e a gente vai pegar o contexto de bodas, ela está ligada diretamente ao quê? A volta do Senhor. Quando a palavra fala do casamento do noivo com a noiva, a Bíblia mostra que Cristo é o noivo, e que a igreja, ela é a noiva amada. Amém? Ela é a noiva amada, a noiva do Cordeiro, aquela que vai viver com o Senhor eternamente. É um casamento espiritual. Amém? É um casamento espiritual. Você observa
que quando o discípulo de João Batista tenta criar uma confusão, um espírito de contenda, eles vêm e falam: João, olha, aquele que você batizou, João tinha batizado Jesus um dia antes, aquele que você batizou está do outro lado com seus discípulos batizando. Eles queriam criar uma confusão, uma inveja, um ciúme. O que João Batista fala? Ele fala: olha, eu não sou noivo, mas eu me alegro com a alegria do noivo. João Batista falou que o noivo era quem? Cristo, sabendo que a noiva é a igreja. Amém, queridos? Então, amados irmãos, aqui ele está falando que o pai, ele preparou as bodas para o seu filho. Amém, queridos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Jesus, ele fala: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito. E ele enviou o Espírito. Para quê? Porque através do Espírito Santo de Deus, nós vivemos uma vida de santificação. E quando ele voltar, ele quer encontrar a noiva, a igreja pura, santa e adornada. Por isso o Espírito Santo, para que ele te guie através da palavra. Mas ele falou também algo: vou para o Pai e vos prepararei morada. Foi baseado em que o Senhor falou isso? Isso está baseado no casamento judaico. Preste bem atenção no que eu vou falar para os irmãos. No casamento judaico, quando o noivo, ele vai encontrar com a noiva, ele vai encontrar com a noiva não para se casar, mas para assumir um compromisso de casamento com ela. Mas quem trata tudo é o pai. O pai, ele vai na frente, e ele vai conversar com a família da noiva. E uma vez que ele conversa com a família da noiva, ele coloca o noivo e ele coloca a noiva, e eles tomam vinho. Eles só tomam o vinho, o noivo e a noiva, se houver acordo. E aquele vinho sela aquele pacto de casamento. Nós sabemos que a noiva do Cordeiro é a casa de Israel e a casa de Judá, que nada mais é do que as 12 tribos, que pela desobediência de Salomão, 10 tribos se espalharam, e elas foram para o ocidente, o oriente, o norte e ao sul. Amém? E lá em Efésios capítulo 2, fala que nós somos esse povo que foi separado, que pelo sangue de Cristo fomos trago de volta. Amém, igreja? Nós somos trago de volta. Então a igreja, a noiva, ela está representada nas 12 tribos. Por isso que a mulher vestida do sol, em Apocalipse capítulo 12, que é a noiva do Cordeiro, ela tem uma coroa com 12 estrelas. Então chega o momento em que o noivo, Jesus, ele senta com a igreja, as 12 tribos, os 12 discípulos, na mesa, em Mateus 26, para tomar a ceia, a Páscoa. Amém? Uns traz como ceia, o texto diz Páscoa. Então o Senhor Jesus, o Filho, ele está sentado na presença do Pai, com as 12 tribos, a igreja, e ele está selando o pacto de casamento, e eles tomam o vinho. E o que o Senhor fala no final de tomar aquele vinho? Ele fala: não beberei de novo do fruto desta vide, até aquele dia em que beba de novo comigo no reino de meu Pai. Abre Mateus 26, rapidamente, você está em 22, vai no Mateus 26. Versículo 29. Versículo 27, para ficar melhor. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O que isso está representando? No casamento judaico, quando o noivo sentava com a noiva e eles selavam o pacto de casamento, eles tomavam vinho. Amém? Tomou vinho os discípulos, representando a igreja, e tomou vinho o Senhor, certo? O noivo, ele sai da presença da noiva, porém, ela já é dele. Mesmo não consumando o casamento. Por exemplo,
Quando Maria foi visitada pelo Espírito Santo de Deus, né? Ela ainda não havia sido desposada por José, mas já era sua esposa, porque um contrato havia feito. Porém, ele não havia ainda consumado o casamento, porque ele ainda estava preparando a sua morada. E ela concebeu do Espírito Santo. E intentou José o quê? Deixá-la em secreto. No que o Senhor visita, fala, não deixa ela, porque o que foi gerado dela é do Espírito. Ele não tinha contato com ela ainda, mas já era, na promessa, marido dela. Então, no casamento judaico, o que acontece? Quando o noivo, ele não tem a morada, ele sela o compromisso com a noiva, ele vai para a casa do pai preparar a morada, ele não vê mais a noiva. Ele não vê. Ele só vai ver a noiva quando a morada estiver pronta. Só que quando a morada está pronta, mesmo a morada estando pronta, mesmo toda a estrutura estando pronta, quem decide se ele está pronto ou não é o pai. Se tiver a morada pronta, mas o pai fala, você ainda está imaturo, vai esperar 2, 3 anos, ele tem que esperar. Por isso Jesus, ele usa a pronúncia dizendo, ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o pai. Porque ele está falando do casamento judaico. E tem um momento em que a noiva, ela está na expectativa, porque ele pode vir a qualquer momento. E naquela época não tinha luz. Então a noiva tinha que deixar o vestido pronto. Ela tinha que deixar os adornos prontos. E ela tinha que deixar a lâmpada pronta e o azeite. Porque se o noivo viesse à noite, ele não teria como conhecê-la. Porque haveria muitas mulheres na rua. Quando tocasse a corneta, dizendo que vem um noivo, não é isso? Muitas virgens prometidas sairiam achando que era o seu noivo. Então, se não tivesse iluminação, ele não identificaria. Por isso que ele fala que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem anda na palavra tem o brilho do Espírito, o Senhor vai te conhecer. Então, na parábola das 10 virgens, elas estavam esperando o noivo. E tardando o noivo, tosquenejaram as 10 e dormiram. Mas 5 prudentes levaram azeite consigo, 5 nécias não levaram. E quando ouviram o grito, lá vem o noivo, elas pegaram as suas lâmpadas, acenderam, mas as nécias não tinham azeite consigo. Dai-me do seu azeite, as prudentes falam, não, senão vamos ficar sem. E elas colocam aquela lâmpada, que cabia na palma da mão, na altura do rosto, e ela sai ao encontro do noivo. Então ali ela vê o noivo novamente. Então aqui, quando o Senhor vier, o pai vai falar, vai buscar a sua noiva. E nós, como noivas de Cristo, temos que estar pronto. Com as nossas vestes brancas, que é a santificação. Com as nossas lâmpadas acesas, que é vivendo na palavra, segundo o Espírito Santo de Deus. E o pai, ele vai fazer isso quando as bodas estiver pronta. A Bíblia fala em Apocalipse das bodas do Cordeiro. É quando a igreja subir. Nós acabamos de louvar. Eis que abre a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Para o quê? Para chamar o povo meu. Entra e vem cear. Essa ceia é as bodas do Cordeiro. É a festa do casamento. Amém? Então o noivo, ele só vai ver a noiva de novo no dia que ele voltar. Por isso ele fala com ela aqui, com a igreja, não beberei do fruto desta vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele está falando da volta dele. Aqui Jesus faz isso antes de sua morte. Amém? E ele fala para ela antes da sua morte. Mas antes ele havia falado, vou para o Pai preparar morada. Ele morre, ele ressuscita e ele vai preparar morada. E essa morada já está pronta. E ele está esperando o Pai falar, vai lá buscar sua noiva, que é a sua igreja amada, a qual eu creio que você e eu vamos fazer parte. Mas também, nesse encontro, há uma grande festa. O noivo pega a sua noiva e ele leva até o pai, aleluia, o pai recebe e eles tomam vinho novamente. E Jesus prometeu, eu não vou tomar mais com você, mas vou tomar com você naquele dia, no reino do meu pai. E o texto que nós lemos, ele vai dizer assim no versículo 1, capítulo 22, verso 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. As bodas, elas só acontecem quando o noivo vem buscar a sua igreja. Então esta palavra é para os judeus daquela época que rejeitaram Jesus,
ou para a geração que espera Cristo? Para a geração que espera Cristo. Então essa palavra ela é para mim e ela é para você. E o Senhor está dizendo nessa palavra que está tudo pronto. E que vai chegar o momento que Ele vai mandar chamar o seu povo. E Ele diz assim, olha, no versículo 3, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e o outro para o seu negócio. Irmãos, quando o rei, ele fala, chama os convidados, ele está chamando quem é dele. Ele não chama desconhecido, ele está chamando os seus. Ele está chamando aquele que ele tem intimidade, aquele que ele conhece, aquele que convive com ele. E ele chama os seus, ele chama os seus convidados, a qual ele conhece pelo nome. Mas esses convidados não quiseram ir. E ele insiste, fala, mas está tudo pronto, está tudo preparado. E a palavra fala que eles, fazendo pouco caso, correram alguns para um lado, outros para os seus negócios. Ele se entristece, ele se ira. Ele manda sair pegando o povo que ele não conhecia no meio da cidade, espalhado, traz todo mundo aqui. Porque eles rejeitaram. Então esses aqui vão receber. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Existe a parábola dos trabalhadores da seara, em que eles começam a trabalhar o dia todo, e no finalzinho do dia, quase acabando o dia, vem outros para trabalhar, ele fala, trabalha aí, pode trabalhar. E eles trabalham, tipo assim, trabalharam 40 minutos. E na hora ele pagou a diária, pagou 100 para um, exemplo, pagou 100 para o outro que trabalhou o dia todo, pagou 100 para todos que trabalharam o dia todo. Aquele que trabalhou 40 minutos recebeu 100 também. Fala, como é que ele recebeu a mesma coisa que eu? Né? O dono da seara fala que ele que administra, ele que dá, e ele quis dar. Então assim, receberá o galardão daqueles. O Senhor está dizendo com essa parábola, que no último tempo da igreja, muitas vidas que vocês não davam nada por elas, que vocês não acreditariam na conversão daquelas pessoas, a Bíblia está dizendo que eles vão se converter e vão receber o mesmo galardão. E quando ele fala, sai em todas as esquinas, peguem quem tiver e traga para as bodas, ele está falando que cracudo, bandido, corrupto, essas pessoas vão se converter. Ele vai dar chance de arrependimento. Mas os seus convidados, que cantavam louvores ao seu nome, que frequentavam a igreja, que tinha ministério, que se batizaram, que conheciam a palavra, que andou com ele, esses estariam em uma condição de acomodação tão grande, que eles não dariam crédito, e que eles fariam pouco caso. O Senhor está me convidando para essa boda, e está te convidando para essa boda, através dos sinais do tempo que se cumpre. Os sinais que se cumprem, ele está falando, se prepara, vem, porque nessas bodas, ele fala que existia uma roupa especial. Quando fala de roupa especial, sabemos que é de santificação, mas também fala de uma preparação. Vai lá e convida, ele convidou, olha, tal dia, está perto, já tem uma data. Na cabeça do pai, no coração do pai, já tem uma data. E o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, está pronto, mas nós estamos correndo aos nossos negócios. Nós estamos correndo aos nossos projetos. E o Senhor está dizendo que aqueles que não estão dando crédito, que só estão preocupados com seus negócios, com seus projetos, com as coisas dessa terra, a palavra vai dizer aqui que a ira do Senhor virá sobre esses. Sobre quem, pastor? Os ímpios? Não, sobre aqueles que eram convidados de suas bodas. Imagina, amados irmãos, eu e você, tem um convite, aleluia, tem letras garrafais ali de ouro para mim e você comparecer a essas bodas, sendo eu e você as próprias noivas do Cordeiro. E o noivo está chamando, ele está falando, olha, eu estou te avisando que as bodas estão prontas, porque a tua vida de oração está meio barro, meio tijolo.
Eu estou te chamando porque a tua vida de leitura da palavra está meio barro, meio tijolo. E porque a tua vida está meio barro, meio tijolo, tu tem escorregado, tu tem tropeçado, tu tem visto o que não deve ver, tu tem feito o que não deve fazer, tu tem andado por lugares que não deve andar, tu tem falado o que você não deve falar, você está enfraquecido, o diabo está te derrubando, ele está te vencendo, mas eu estou dizendo para você que as bodas estão prontas, e eu estou dando o convite na sua mão, para dar tempo de você cortar esse cabelo, dá tempo de fazer essa barba, né? Dá tempo de você botar o vestido, dá tempo de você se cuidar, dá tempo de você se preparar, dá tempo de você se preparar, se limpar, se purificar para estar nessas bodas. Então imagina você esperando algo. A palavra fala que as 10 virgens, que está no mesmo contexto, ela dizendo, tardando o noivo, tosquenejaram e dormiram. Ali não vai vir não. Mas quem foi que dormiu? Foi ímpio? Não foi servo, foi a sua igreja. A sua igreja tardando o noivo. 2 de Pedro capítulo 3, está falando da volta do Senhor. Diz que nos últimos dias haveriam escarnecedores, escarnecendo e dizendo, onde está a promessa da tua volta? Porque desde quando nossos pais dormiram, tudo permanece como está. E você vai ler o contexto, vai ver que quem está ali zombando, quem está escarnecendo da volta do Senhor não é o ímpio. No capítulo 3 de 2 Pedro, é os servos do Senhor que estão dizendo, o Senhor não vai voltar mais, essa promessa é antiga, nada aconteceu. Então todo o contexto ele está ligado. Ele está dizendo que nos últimos dias, o povo que estava separado, eles ignorariam. E é impressionante como eu estou no erro, você está no erro, e vem os avisos e a gente ignora. Sim ou não, igreja? A gente ignora, não, agora eu vou ler Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou parar. Sai daqui, não lê Bíblia, não ora e não para. Lê Bíblia, não ora e não para. Mas ele avisa uma vez, ele avisa 2 vezes. O Senhor, irmãos, ele tem nos avisado. Ele tem nos mostrado. Esquece Bíblia. Esquece a Bíblia por um instante. Vamos olhar para o que está acontecendo no cenário mundial. Quem acompanha a geopolítica? Você acompanha a geopolítica? Pega todos os especialistas em geopolíticas que não são evangélicos, para dizer que está puxando para o lado da Bíblia. Tira os que não são evangélicos. Todos afirmam que é inevitável uma terceira guerra, sim ou não? Eles afirmam, é inevitável uma terceira guerra, ela vai acontecer. E eles falam a consequência. Um caos econômico, fome. Ele fala, né, desta guerra, ele vai dizer de doenças por conta de armas químicas que serão lançadas. E que ainda que uma nação ela não entre nesta guerra, como o Brasil, ele é propício a não entrar, ele sofre as consequências. Então se você vê, é fome, é peste, né? É consequências que vai haver relacionadas a placas tectônicas devido a grandes explosões, que vai afetar e vai mexer com placas tectônicas, que vai mexer com tsunami, que vai mexer com terremoto. Nós sabemos que é o contexto do 6º selo. Mas isso os especialistas, a Bíblia já falava, a gente fala isso desde 2009. Mas vamos trazer, né, fora do contexto bíblico, trazendo o que a gente tem visto na mídia. O ser humano continua rindo, brincando, soltando pipa, jogando bola, né, no bar, vendo filme, Netflix, praia, cinema. Eles não vão para o joelho orar. Senhor, me prepara para esse momento. Senhor, me dá sabedoria, Senhor. É a tua palavra se cumprindo, as coisas estão acontecendo, Senhor. Mas eu não sei lidar com essa situação, mas o Senhor sabe. Então eu quero me santificar. É mister que aconteça, é mister que a tua palavra se cumpra, Senhor. Mas o meu coração está temeroso, porque eu não sei como agir, mas o teu Espírito é quem me guia. Eu vou consertar a minha vida. Eu vou voltar-se para a palavra, para a oração, preciso orar mais, buscar mais. Você não vê o povo fazendo isso, você não vê o povo vindo para a igreja, ao contrário, o povo sai da igreja. Eu falei uma coisa aqui para os irmãos, vocês estão vendo isso se cumprindo? Eu falei, olha, assim como vai se aproximando a volta do Senhor, assim como os sinais vão se cumprindo, todas as igrejas sérias, a tendência dela é esvaziar. Porque a igreja séria, ela prega sobre a volta de Jesus. Aqui não é séria, não prega. Ela prega o reino desta terra. E as pessoas vão estar onde as interessa, aonde os corações delas estão inclinados. O meu está inclinado para a eternidade, então eu vou estar no lugar onde prega a eternidade.
Mas quem está com o coração inclinado nesta terra vai estar em lugares que pregam as coisas dessa terra. Então essa é a primeira questão. Eu vou lembrar de uma pan.d.mia. Quem entendeu o que eu falei? Porque acredite, o algoritmo derruba a live. Se eu falar o nome pan, que todo mundo ficou em pânico. Todo mundo entrou em desespero, morreu muitas pessoas. As igrejas fecharam, o povo ficou em desespero. E eu me lembro quando voltou a ter culto. Teve gente que dobrou o joelho aqui, que saudade da igreja, meu Deus. Eu pensei que a gente nunca mais ia viver isso. Valorizaram porque perderam. Perderam por um instante, valorizaram. Foi um momento em que você via 8 horas da noite. As pessoas apagaram as luzes de sua casa, ligavam a lanterna do seu celular, ia para a janela e cantava: porque ele vive, posso crer no ama. Católico, espírita, ateu, macumbeiro, sexunuê, todo mundo ia para a janela cantar porque ele vive. Porque o cenário era de morte. Porque o cenário era pandêmico. Então o povo foi buscar Deus por medo, não por amor. As pessoas estavam dobrando os seus joelhos, as fotos, os vídeos espalhados no WhatsApp, num sol de 40 graus, elas estavam dobrando o joelho na rua, estendendo a mão e clamando a Deus. Não fizeram por amor, porque se fosse por amor, até os dias de hoje, 8 horas da noite, estava apagando as luzes e cantando porque ele vive, e o povo estava na rua de joelho dobrado orando. Mas eles fizeram porque estavam com medo. Mas todo mundo já esqueceu. Porque temos uma nova pan.d.mia vindo. Aonde? Aonde? Na China. Xixi. Lá. Konnichiwa. Lá. Está vindo. Já está todo mundo lá tapado aqui. Porque não pode nem falar o nome Marte. Não pode. Está todo mundo tapado aqui lá. Já está os prontos atendimentos lotados. E o cenário vai ser o mesmo. Qual é o cenário? Vai passar tudo, passou as festas. Vem quando passar o carnaval, a festa da carne, a festa de Satanás, ela chega. Aí todo mundo vai apagar a luz, porque ele vive. Vão dobrar o joelho na rua e vão buscar Deus. Só que Deus, ele não tem aquele narizinho vermelho. Não tem, irmãos. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Mas isso está acontecendo, está sendo divulgado, está diante dos nossos olhos. E o povo continua sem ler Bíblia, continua sem orar, continua no erro, continua. Então o Senhor está falando, as bodas estão prontas, olha os sinais, olha o que está acontecendo. E o povo... E aqui ele vai dizer, irmãos, ele vai dizer: porém eles não fazendo caso. Que bodas nada aqui. Ou seja, o que a igreja mais esperava era a volta do Senhor. É o que ela mais esperava. E na parábola das 10 virgens, tardando o noivo, tosquenejaram e dormiram. Ou seja, não vai vir. Tardou, não vai vir. O Senhor não vem no teu tempo, Ele vem no tempo dEle. Mas o tempo dEle está profetizado na Escritura. E eu posso afirmar que esse é o tempo do Senhor, porque a Escritura diz. A Escritura, ela fala isso. Jesus Cristo está voltando. E é nos nossos dias, no nosso momento. Mas aqui, elas fizeram pouco caso. Ou seja, ele está dizendo que chegaria um momento em que a volta do Senhor, ela não seria mais prioridade para a igreja. Ela não seria algo que a igreja desejasse. Ela não seria algo que a igreja desse importância. Foi preparada uma festa com amor, com carinho. Foi preparado do melhor, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que nunca sequer subiu ao coração. Mas quando o convite chega, está na hora. Não, eu não quero, não é a hora, não vai acontecer agora. E é assim que nós estamos. Eu vou viver o mundo, eu vou pecar mais, eu vou continuar arrogante, eu vou continuar mentiroso, eu vou continuar lascivo, eu vou continuar adúltero, eu vou continuar sem ler Bíblia, eu vou continuar sem orar, eu vou continuar sem ir para a igreja, eu vou continuar. Mesmo o diabo virando a vida de muitos do avesso.
Onde bota a mão dá errado, o que faz dá errado, as decisões dão errado, a vida afundando como uma âncora te puxando para o fundo. Mas ainda assim não está na hora, eu não tenho que tomar uma decisão. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você que perdeu o seu carro, Deus pode te erguer, te dar graça se você comprar o carro. Você pode trabalhar, comprar o carro. Eu perdi minha casa, você pode ter outra. Eu tive um problema sério de saúde, tá bom? Você se recupera, volta e vai rever suas coisas. Em 1999 eu já tinha carro, tinha minha vida estruturada. Eu sofri um acidente, afundei a face, vegetei 2 anos, 3 meses, perdi tudo. Comecei do zero. E tenho de novo minha casa, tenho meu carro. Então você consegue. Agora a salvação, querido, é só uma. A chance para participar dessas bodas é só uma. Não é uma palavra, irmão, que dá ibope. Não é uma palavra que o povo grita, aleluia, glória a Deus. Não é. Mas se eu não pregar esta palavra, quem não entra sou eu. Embora eu me enquadro totalmente nessa palavra. Tem coisas que eu preciso melhorar. Tem coisas que eu preciso tirar da minha vida. Eu preciso me entregar mais, orar mais, ler mais, buscar mais. Eu preciso ser mais sacerdote na minha casa. Trazer a minha esposa, a minha filha, para mais oração, para mais leitura da palavra, para as coisas do Senhor. Então essa palavra ela não é para a igreja somente. Ela é para todos nós, porque eu faço parte da igreja. Então antes do Espírito Santo de Deus estar falando com você, Ele falou comigo quando eu li esse texto hoje. Ele falou fortemente ao meu coração. A igreja está rejeitando o momento que ela está vivendo. Já era para a igreja ter acordado, porque o grito está ecoando. Já era para ela ter pego as suas lâmpadas, já era para ela ter acendido as suas lâmpadas. Porque eu estou voltando. Mas Ele ainda não voltou. E o que é essa palavra, pastor? É um convite para que você não rejeite essas bodas. Para que você não rejeite o chamado do Senhor. Não rejeite, porque vai acontecer esse dia. Mas se eu rejeitar, pastor? Versículo 5. Porém eles não fizeram caso. Foram um para o seu campo e outro para os seus negócios. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Muitas pessoas passaram por esta igreja. E elas saíram daqui, muitas. Outras por uns motivos, outras por outros motivos, mas essas, por esse motivo que eu vou te falar agora. Lá tem palavra, lá a igreja é muito boa, mas o pastor vive oprimindo a gente, falando de volta do Senhor, falando de escatologia, isso oprime, isso dá medo no povo, então por isso eu não vou ficar lá. Outras pessoas nos chamam de anticristo, nos chamam de filhos do diabo, nos chamam de tudo que é nome, se levantam contra nós, tentam parar o nosso ministério, já profetizaram dizendo que a igreja ia fechar, e todas as vezes que profetizaram deram data, ela não fechou, porque ela não é do Elvis, ela é de Cristo. Mas elas tentam matar os profetas que falam, que dão um recado de que Jesus está voltando, de que as bodas estão prontas. Elas querem calar, e aqui diz que eles prendiam, que eles açoitaram, que eles mataram, ultrajaram aqueles que estavam dando o recado. Aqueles que foram na sua casa, que foram pregar, que foram falar, o Senhor te chama para uma vida nova, Ele te chama para o encontro com Ele, Ele te chama para as bodas do Cordeiro, para viver com Ele eternamente. Sai daqui, eu não quero não, seu crente maldito, maluco, sai daqui, eu vou te matar, eu não quero saber. Você vê muito isso do ímpio. Agora, por incrível que pareça, eu tenho falado para muitos ímpios. Eu estava trabalhando essa semana na colônia dos pecadores ali em Ramos, mexendo num barco. E eu estava pregando para ímpios. E o ímpio estava assim, ó, ligadinho. É mesmo, né? Está acontecendo, mas rapaz mexendo com vibra lá. É mesmo, né, rapaz? Está acontecendo, né? Então, eu vi isso aí, eu falei para minha esposa. O ímpio ligadinho. O ímpio está ouvindo. Quem está arrebentando o crente que está falando a verdade é o próprio crente. Isso é opressor, não fica lá não, que Jesus vai voltar agora o quê? Se voltar está todo mundo salvo, já Jesus já pagou na cruz do Calvário o preço, Ele pagou o preço na cruz do Calvário, abrindo uma porta de salvação para mim e para você. Cabe eu e você caminharmos e entrarmos nessa porta. E o caminho, quem direciona é a palavra de Deus. Versículo 7. E o rei, tendo notícias disso, notícia de quê? De que eles rejeitaram, ainda bateram nos que estavam enviando o recado. E o rei, tendo notícia disso,
encolerizou-se, ou seja, ele irou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. A mão de Deus vai vir sobre essa terra. Ageu, ele fala: ainda uma vez, e daqui a pouco, farei tremer as nações, farei tremer a terra seca, porque virá o desejado das nações. Essa palavra não é para aquele dia, é para esse dia. Ele fala que antes da sua volta, ele vai tremer a terra, ele vai tremer as nações e a terra seca. E então virá, ou seja, ele não virá sem que primeiro ele treme essa terra, sem que primeiro ele trema a terra seca. Então virá o desejado das nações. E aqui fala desse juízo. E muitos que nesse momento, como hoje, por exemplo, hoje teve pessoas que ouviram a pregação, foram acompanhar, ouviram a pregação hoje, ouviram sobre o batismo, pegaram a roupa, eu quero isso para mim, e se batizaram. E você via sinceridade nessas pessoas. Então suponhamos que eu e você temos rejeitado a profecia. A gente já leu a Bíblia diversas vezes, eu já li mais de 50 vezes, você de repente já leu 20, já leu 10, a gente conhece, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente acompanha a geopolítica, a gente confronta os acontecimentos com a palavra de Deus, e a gente tem ignorado aquilo que o Senhor tem falado, a gente tem ignorado uma vida de santificação, a gente tem ignorado uma vida de oração, de leitura e prática da palavra de Deus, a gente tem ignorado o ID de Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura, onde você estiver, nós temos ignorado. Então, se acontecer amanhã uma tragédia, algo terrível, como acontece tsunami, maremoto, terremoto, em muitos lugares, aconteceu e envolveu muitos de nós, na situação que nos encontramos hoje, vamos perecer, e de repente aquele que se batizou hoje vai ser salvo. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está falando, porque quando você se converte de cara, tu não quer saber mais do pecado, tu não quer saber de música do mundo, tu queima tudo, você tira tudo, você arranca, joga fora, não tem preço para você, pode ter custado 1 milhão, tu joga fora, não é de Deus, tu joga fora. Tu não quer saber de bebida, não quer saber de mulher, você não quer saber de piada, você não quer saber de roupa curta, você não quer saber, só quer saber de igreja, de oração. E a palavra fala que nessa última hora, essas pessoas que vão se converter, elas vão se achar assim, só querendo Bíblia, só querendo oração, só querendo as coisas de Deus, não vai dar tempo para elas se contaminar. Mas aqueles que já estão caminhando há muito tempo, já não estão dando devido valor à palavra, já não estão dando devido valor à oração, à leitura, já estão num comodismo, eu sou servo, eu sou salvo, independente do que aconteça, eu vou entrar no céu, a Bíblia está dizendo, não vai. Tem um preparo. E é claro que nesta parábola, ele deixou uma deixazinha para a gente ver. Que isso não vai acontecer, não, eu estou salvo, independente de qualquer coisa, Jesus vai me levar, eu vou ser salvo, não, eu já aceitei Jesus no meu coração, eu posso ter pecado, mas Jesus vai me salvar, eu posso estar errado, mas Ele vai me salvar, Ele não vai me deixar aqui, Deus é amor. Ele fala que na hora que todos aqueles convidados estavam ali, tinha um que ele olhou que não estava com a roupa adequada para aquele momento, sabe quem é esse? Não, independente do que eu estou fazendo, Jesus vai me salvar. Ele bate no ombro e fala, vem cá. Aqui, ó. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Você vai falar de santificação hoje, a gente tem um monte de argumento. Tem ou não tem? Tem um monte de argumento. Tu vai pregar contra uma igreja preta, tu vai pregar contra esse evangelho que pode tudo, eles vão ter um monte de argumento para você. Mas quando o pai confrontar eles, eles vão emudecer. Não tem argumento com o pai, vem cá. Você não está vestido adequado, ou seja, você não santificou a tua vida. A Bíblia está dizendo que eles vão ver a festa, que eles vão ver as bodas, que eles vão ver o noivo, mas não vão participar da festa. Vem cá. Quem te falou que você podia entrar assim? Não, que o meu pastor pregava uma vez salvo, salvo para sempre. O pastor falou que eu podia fazer tatuagem, podia botar pisca, podia xingar palavrão, que eu podia cair e levantar, que era só pedir perdão, que eu não precisava ler Bíblia, que eu não precisava orar. Eu falei, mas tudo isso que ele falou que você não precisava fazer, é o que você devia fazer para se santificar. Essa é os preparos, é a veste que você tem que ter para estar aqui.
pega ele, amarra mãos e pés e joga nas trevas exteriores, haverá planta e ranger de dente. A Bíblia vai dizer de outro lugar que tem planta e ranger de dente. Qual é? O inferno. Agora imagina, irmãos, que coisa terrível. Você vê as bodas, você pisa naquele salão, você olha todo mundo, você olha o cordeiro, você olha que é o esposo, você vê tudo aquilo e fala, eu vou participar disso. Aí o Senhor vem no teu ombro. Oi, Senhor, oi. Vai não. Não vou sim, tem aquele mesmo. Vai não, vai não. Não vai não. Irmão, se isso não vai acontecer, por que o Senhor colocou nessa parábola? A gente tem levado o evangelho como se fosse um brinquedo, como se fosse uma brincadeira. A gente tem sentado nesse lugar como fosse um lugar comum. A Bíblia, não eu, ela me afirma e eu creio que quando nós chegamos aqui o Senhor estava. Mas será que quando nós entramos aqui, nós entramos verdadeiramente reconhecendo que o Senhor está aqui? Por que você acha que está escrito em Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6 está escrito para demonstrar para mim e para você o que acontece no mundo espiritual quando o povo se reúne. Isaías não estava sozinho no templo, só ia no templo quando tinha alguma solenidade, quando tinha alguma festividade. Então estava Isaías e todo o povo, mas o Senhor dá a visão para ele mostrar o que acontece. Isaías capítulo 6 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entrou no templo e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes tocavam o templo e enchia o templo de glória. O Senhor está dizendo que toda vez que nós vamos cultuar, você pode não estar vendo, mas o céu se abre e Ele conecta a glória dele com a igreja. É por isso que a cura, a libertação, labaço menehai, oramanto e subcala subianda nebianaias, a derramamento de poder, a cura, a libertação, a quebra de cadeias. É por isso que o demônio não suporta, às vezes manifesta no culto, porque a glória do Senhor está aqui. Quando ele pega pessoas detalhadas de defeitos como eu e abre a boca para alertar a igreja, não sou eu, é o Senhor, porque eu não teria condição nenhuma. Então ele conecta, e quando o povo ele entende isso, Isaías fala, ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. E a palavra do Senhor fala que o Senhor ordena ao anjo que pega uma brasa viva do altar com uma tenaz e toca na boca dele e fala, perdoado te são teus pecados. Eu quero declarar para você nessa noite que entrou aqui, não importa a quantidade de pecado que você entrou, se você crê que o Senhor está aqui, e que as abas das suas vestes estão tocando nesse templo, Ele pode perdoar os teus pecados agora, porque para isso Ele te trouxe aqui, para te perdoar, para te renovar. Ele entra como pecador, mas sai como profeta. Você pode ter entrado hoje como um pecador, mas Ele quer fazer com que você vá como um profeta, ganhador de almas, proclamador do evangelho de Cristo nessa terra. Então não, eu vou entrar, eu vou para o céu. Irmão, mas a Bíblia condena isso que nada, não podemos levar a Bíblia ao pé da letra não. Não, mas a Bíblia fala de uma santificação. Não, isso é um evangelho opressor. Aqui orar, que ler Bíblia, santificar é um evangelho opressor. Não, tem que tirar os anátemas, é um evangelho opressor. Jesus é amor, Ele vai nos levar. Sim, Ele vai deixar você ver. Você não, porque você vai para agora, você vai ouvir essa palavra. Mas Ele vai deixar quem está nessa condição ver. Ah lá, está vendo? Olha os portais eternos, olha a entrada eterna. Olha lá como é que está bonito. Olha, já viu, irmãos, quando você passa na frente de um sítio. Eu que tinha sítio de evento, né, eu vi. Você passa em frente a um sítio e você olha assim, tudo arrumado para um casamento, como é bonito. Você passa num salão de festa, tudo arrumado. Dá vontade de entrar, não dá? Rapaz, quando você vê aquele salgado de camarão, meu irmão, fui num casamento ontem, pensa. Rapaz, quando passou com a bandeja, aqueles camarão pulando para fora do salgado, eu falei, Jesus, que bênção. O rapaz sentou do meu lado e falou assim, um escondidinho de camarão. O camarão não estava escondido não, irmão, ele estava... Tinha que ser aparecidinho de camarão. Mas enfim, uma festa linda, você ali, eu estava convidado.
Mas quantas pessoas estavam ao lado ali daquele sítio, vendo aquele casamento e queriam entrar? Eles viram, estavam abertos os portões, mas tinha um camarada, maior do que o Tiago na porta, com aquele negocinho ainda aqui, né? Tipo aqueles agentes, cara crachá. Qual é o seu nome? Espera aí. Não, teu nome não está aqui não. Não entra. Vai ser assim, vão ver. Tudo que está lá, toda a terra verá. Mas vê uma coisa: degustar, viver, estar lá, é outra totalmente diferente. Eu hoje não estaria em condição de estar, mas eu quero ouvir essa palavra e estar em condições quando Jesus voltar. Eu quero receber esse convite. Espera aí, eu estou recebendo esse convite, espera aí. Aqui diz que eu tenho que estar vestido assim, que eu tenho que estar lá a tal hora, que eu tenho que ser assim, assim, assado. Então eu vou me enquadrar, eu vou cumprir esses requisitos, porque eu quero estar neste casamento. Porque eu e você queremos estar lá, mas nós não estamos adequados para esse momento. Pensamentos, atitudes que não têm glorificado a Deus. Responde para você, não responde? Responde para você. Quanto tempo não se pega na Bíblia para ler? Quanto tempo não tem um momento de oração com Deus? Eu não estou falando dos 5 minutos, não. Quando vai dormir, Senhor, muito obrigado por esse dia. A irmã falou que estava orando, coitada. Tão cansada, que ela falou que estava orando ali com 3 minutos. Ela, Senhor, muito obrigado, dia de hoje. Ai, Senhor, eu estou tão cansada. Daqui a pouco ela perguntou ao Senhor de que sabor o Senhor queria o sacolé. Só quer o sacolé de que coninho com Nutella. Ai, meu Deus, misericórdia, Senhor, eu pensei que eu estava na praia. Ela falou, porque ela trabalha com sacolé. Que às vezes a gente está cansado. Mas acredite que o Senhor, Ele vê o teu esforço. Tu chegou moído, Ele vê o teu esforço. E Ele entende. Só que Ele vai falar assim, ó, vai ter momento que você vai estar descansado. E você pode ficar 1 hora comigo. Quer ver uma palavra que me estremece? Que quando você lê, você fica um pouco indignado, mas ela me estremece. É quando o Senhor, Ele está naquela agonia, transpirando sangue. De tanta agonia do que Ele ia passar, Ele fala para os discípulos assim, olha, ficai aqui e velar por mim. 1 hora depois Ele volta, os discípulos estão como? Dormindo. Ele acorda e fala, vocês não conseguem velar 1 hora comigo? É triste isso, não é? Quem acha triste, diga amém. Tu fica 1 hora com Deus durante o dia? Tu ora e lê a Bíblia num período de 1 hora? Então o que eles cometeram, nós também cometemos. Como é que Judas pode ter vendido Jesus por 30 moedas? 30 moedas comprou um campo em Aceldama, ao sul de Jerusalém, que era um lugar caro. E comprou-se esse campo e fez um cemitério, que existe até o dia de hoje. Não se construiu nada lá, é um cemitério. Mas na época era caríssimo. 30 moedas de prata. Eu não estou justificando não, mas vou dar um exemplo para você. Judas, ele teria vendido Jesus hoje, mais ou menos, por uns 800 mil, 900 mil, 1 milhão. Não tem preço, Jesus não se vende por preço nenhum, estou dando um exemplo. Mas ainda é um escândalo, né? Vendeu por 1 milhão, escândalo ou não é? A gente vende Jesus, levanta o seu telefone aí. Levanta aí. A gente vende Jesus por esse telefone aí. Ó. A gente vende o nosso período de oração por um TikTok. A gente vende o nosso período de oração por vídeos engraçados. A gente vende o período da palavra de Deus. O que é ler a Bíblia? Quando você ora, você fala com Deus. Quando tu lê a Bíblia, Deus fala com você. Então quando eu não oro, eu não falo com Deus. E quando eu não leio a Bíblia, eu não deixo Deus falar comigo. E a gente tem traído Jesus por vídeo engraçado. A gente tem traído Jesus por videozinho de TikTok. A gente tem traído Jesus por Netflix. Eu poderia assistir um bom filme, se eu também tirasse um bom período para estar com Deus. Eu poderia ver um vídeo saudável, se eu também tirasse um bom tempo para buscar Deus. Mas nós não temos esse equilíbrio. E temos trocado Jesus por migalhas, por um momento que é passageiro. Por mais bom que seja, ele é passageiro. Mas a eternidade, o nome já diz, é eterno. Então que valor o Senhor tem tido para a minha vida? Que valor Ele tem tido para a sua vida? Quando o diabo coloca essas coisas diante de nós, que resistência nós temos tido?
Nenhuma. Então Elvis Guimarães, e de repente muitos de vocês que estão aqui, que estão ouvindo, se enquadra nessa passagem. Ela é para a gente. Mas ela foi colocada exatamente porque o Senhor não quer nos deixar aqui, porque está bem claro que Ele preparou essas bodas para a gente. E Ele preparou com carinho, Ele preparou com amor. Nós fizemos um pacto com Cristo. Nós fizemos um acordo. Quando eu me converti, você se converteu e nós nos batizamos. E nós tomamos o pão e o cálice. Nós voltamos lá atrás, naquela mesa, e nós assumimos o compromisso de ser noiva do Cordeiro e de esperá-lo. Eu assumi um compromisso de ser crente em Jesus, de viver pela palavra de Deus, de viver pela oração. Eu fiz uma escolha. Logo não tem lógica eu viver de uma maneira diferente da qual eu fui chamado. Eu não posso nessa última hora, nesse último instante, aos 47 do segundo tempo, o Senhor já apontando nos céus para buscar a igreja, eu me desviar disso. Então eu preciso rever os meus conceitos, os meus valores. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Porque o Senhor, ao pregar esta palavra, eu sabia que vocês estariam barro e tijolo. Eu sabia que vocês estariam deixando a palavra, a oração de lado. Mas eu também estou dizendo que eu viria despertar vocês. E eu estou despertando. Dá crédito. Dá crédito. Isso é o amor de Deus. Há 2000 anos atrás, dois mil e 25 anos atrás, o Senhor já vendo o cenário lá na frente de como Ele estaria, Ele vendo os nossos dias, Ele escreveu essa parábola. Ele vendo o nosso estado espiritual. O Senhor nesse tempo, Ele estava vendo a igreja em falência espiritual, e muitos já com a mesma decretada. Ezequiel 37, que o pessoal está pensando também que é uma passagem para os judeus daquela época. Quando você vai ver Ezequiel 37, ele é claro. Ezequiel 37 está falando de quê? Vale de ossos secos. Ele está falando de uma morte espiritual e um sepultamento. Ele fala de uma morte, um sepultamento espiritual. E ele fala: levantarei o meu povo da sepultura. Uma pessoa que não está lendo Bíblia, que não está orando, que não está buscando. Uma pessoa que não se alegra. Eu sei que muitos estavam trabalhando, eu sei disso. Muitos moram longe. Mas muitos poderiam estar na festa espiritual que houve hoje, um batismo. Quando as pessoas elas ignoram um momento desse, isso não tem mais importância para elas. É porque elas já não se alegram com o reino. E o que tem tirado esse interesse das coisas do Senhor é a gente tão envolvido com as coisas dessa terra. Mas o Senhor fala. Então a pessoa que não ora, que não lê Bíblia, que não gosta de participar das coisas espirituais concernente ao reino. Se a palavra fala que tem festa no céu, irmão, teve festa no céu hoje? Como é que não vai ter na igreja? Como é que eu não vou festejar? Como é que eu não vou me esforçar para participar disso e glorificar o nome do meu Deus? Mas vai se perdendo o interesse. Então quando eu não oro, quando eu não leio Bíblia, quando eu não participo das coisas do Senhor, quando eu já não acordo de madrugada, quando eu já não vejo o pecado como pecado, eu estou morto espiritualmente, eu estou sepultado espiritualmente. Mas Ele fala: eu vou tirar o meu povo da sepultura. A pergunta é: você crê nessa palavra? Quer sair da sepultura hoje? Pastor, como que eu saio da sepultura? Abre João capítulo 6. João capítulo 6. Jesus, ele começa a falar que ele é o pão da vida. Ele começa a falar: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, seja quem não tiver compromisso comigo, quem não for participante do meu reino, quem não for participante da minha palavra, quem não tiver uma vida de santificação, quem não tiver na vontade do meu Pai, vai ficar. Mas aquele que comer a minha carne e o meu sangue, se for participante,
O que o povo falou? Dura esse discurso. Deixa eu pegar aqui que o texto é muito grande, para pegar versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Deixa eu pegar um adendo aqui. Esse texto está dizendo que você ter entrado aqui hoje, foi o Pai que te trouxe, sim ou não? Você pode pensar que não, mas foi o Pai que te trouxe aqui. Por que Ele te trouxe aqui? Se tiver com a vida toda errada, toda torta, por que Ele te trouxe aqui? Primeiro, Ele não esqueceu de você. Não esqueceu. Do tempo que você orava, que você lia a Bíblia, que você buscava, Ele não te descartou. Está todo errado, ela está toda errada, mas eu trouxe aqui. Para quê? Para consertar. Quando Isaías fala: ai que vou perecendo, que eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor sabia que ele estava com lábios impuros? Sabia que ele estava habitando no meio de um povo de impuros? Assim ou não? Mas para que o Senhor levou ali? Para o purificar. Mas o Senhor só o purificou quando Ele reconheceu. Se é o teu lábio que está impuro, se é a tua mão, se é os teus pés, reconhece hoje que o Senhor, Ele vai limpar. Ninguém pode vir a mim, 44, se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Você pode ter voltado para o erro, mas hoje você veio aqui porque um dia você aprendeu que Jesus cura. Um dia você aprendeu que Ele liberta. Um dia você aprendeu que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e você entendeu que é o momento de voltar. Versículo 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Como que você tem visto o Pai? Nos livramentos que Ele te dá. Mesmo no caminho tortuoso que o diabo fez tudo para te derrubar, Ele não deixou, porque Ele sabia que você entraria hoje aqui para se consertar. Versículo 46. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da... Se está sepultado e Jesus é o pão da vida, o que você precisa? Se alimentar de Jesus. Você está morto, Ele é o pão da vida. Então você precisa se alimentar de... Como que eu me alimento de Jesus? Eu tenho um hábito lá em casa. Quando eu vou fazer a alegria da esposa, que eu estou em casa, eu falo: amor, deixa que eu cozinho. Maridão, tem que fazer isso em vez em quando. A mulher está em casa o dia todo, fogão. Tem dia que ela tem pesadelo com fogão cheio de dente correndo atrás dela. Ah, pastor, eu tenho vontade, mas eu não sei cozinhar. TioTube, conhece o TioTube? Vai no TioTube, YouTube, como fazer arroz, como fazer feijão, como fazer carne. Amém? Então fala: amor, eu vou cozinhar, deixa comigo. Eu boto o meu celular, eu abro nos louvores, só pego o louvor antigo. Nada. E vou ouvindo louvor. E vou cantando louvor, vou cantando louvor. Aquilo me edifica tanto, me alegra tanto. Eu pego meus tênis para lavar, vou lá, boto louvor. A esposa fala: amor, bem, o que foi? Pode pedir, o que é? Lava o terraço para mim. Eu vou lá levar o terraço para ela. Eu boto louvor. Às vezes pego o meu violão, vou para a sala, canto louvor. Isso é se alimentar de Jesus. Você pega a Bíblia para ler, você está se alimentando de Jesus. Porque nesse mesmo texto você continua lendo e fala: as minhas palavras é espírito e vida. Porque Jesus é o pão da vida, amém? Em Mateus 26 ele parte o pão. Ele fala: esse é o meu corpo, que é partido por vós, comei. E você come, amém? O pão, você come o corpo de Cristo, mas Ele é o pão da vida, você come. Quando Ele falou lá para Ezequiel, Ele falou de um rolo. Ele falou o que para Ezequiel do rolo? Aquele rolo é o quê? Ele fala o que do rolo? Come. Amém? Come. Lá em Apocalipse, quando você vai ver a definição de Jesus, fala o nome a qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus também se apresenta como a
palavra. Então quando você lê, você se alimenta da palavra, tu está se alimentando de Jesus, do pão da vida, tu vai ressuscitar. Quando eu oro, aleluia, eu estou me alimentando de Jesus. Quando eu prego o evangelho, eu estou me alimentando de Jesus. Quando eu venho para a igreja, eu estou me alimentando de Jesus. Quando eu levanto a mão e adoro, eu estou me alimentando de Jesus. Jesus sabe que tu tem um trabalho, Ele sabe que tu tem esposa, que tu tem marido, que tu tem filho, que tu tem as coisas para fazer, que tu tem as coisas que você gosta de fazer. Eu gosto de pescar, eu gosto de jogar minha bola no final de semana com meu amigo. Ele sabe de tudo isso, mas Ele também sabe que você é espiritual e que você precisa se alimentar dEle, que dentro de 24 horas de um dia, Ele tem um momento dele com você. Descrito em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus. O que o Senhor está exigindo de mim e de você, não é que a gente vá parar de dar um passeio com a nossa família. Não é que você não vai tirar um final de semana, não vai tirar uma férias. Não é que você não vai sentar para assistir um bom filme. Mas Ele está falando, você tem feito tudo isso e não tem me buscado. Então você gosta de passear? Foi eu que te abençoei. Foi eu que te dei condição no teu trabalho para sobrar um pouquinho para você passear com a tua família. Se eu não tivesse te abençoado, você não teria. Foi eu que te dei saúde, foi eu que te dei graça. Você comprou esse carro, eu abri a porta para você comprar esse carro. Agora você só quer arrumar lugar para passear, você vai tudo que é lugar, mas não vai na minha casa. Então usa o carro para ir na minha casa. Usa o teu tempo para falar comigo, para orar, me traz de volta para a sua vida. Tudo o que está acontecendo na sua vida de ruim é a ausência de Deus. Você quer resposta de saber o que está acontecendo? Porque tudo está dando errado. É consequência de uma vida sem Deus. Volte a orar. Volte a ler a Bíblia. Começa a fazer as tuas decisões no Senhor. Não, mas eu quero o homem que eu quero a mulher que eu quero o emprego que eu quero fazer o que eu quero. Não, queira o que o Senhor separou para a sua vida. Você vai ver se você não vai colher as bênçãos de Deus. Uma jovem foi se batizar em 2017. Menina nova, bonita. Eu sou pai, irmãos. O que eu quero para minha filha, eu quero para os outros. Chamei ela, falei, vem cá, parabéns, Deus abençoe. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você é uma jovem muito bonita. E o mundo vai abrir as portas para você. O mundo vai te oferecer coisas que vai aguçar a tua carne, para que você antes do tempo conheça coisas que vai trazer maldição para a tua vida. Mas quando o mundo te oferecer essas propostas, lembra do compromisso que você fez com o Senhor hoje. E não se preocupe nem esteja ansiosa com nada, porque o Salmo 139 diz que quando você estava sendo formada no ventre da sua mãe, a sua vida Deus escreveu num livro. Ele escreveu a sua profissão, escreveu o seu marido, onde você vai morar. Seja fiel a Deus. Ela era jovenzinha, 2017, 2018, 19, 20, né? 21, 22, 23, 24, 25. Olha quantos anos passaram. Ontem eu fui no casamento de quem? Dela. Pensa num casamento lindo, um local lindo, arrumação linda. Ela estava linda, o noivo. Ela subiu e foi fazer os votos para ele. Antes dela fazer os votos para ele, ela fez para Deus, glorificando ao Senhor. E ela falou daquele dia. Ela falou do Salmo 139. Que quando ela veio me abraçar, ela falou assim, eu falei do Salmo, porque o Senhor falou para mim lá atrás. Eu falei, você deu crédito. E essa menina casou com um excelente homem. E ela até brincou com a mãe. Mãe, acabando aqui, eu vou para minha noite de núpcias, eu vou me entregar ao meu marido, porque até hoje ela não se entregou a ninguém. E Deus a honrou. Deus preparou tudo. E eu saí de lá falando, verdadeiramente, quando a gente planta obediência, a gente colhe bênção. Mas eu estou morto. Eu me sinto até sepultado, pastor. O que eu devo fazer? A vida é Jesus. Volte a ouvir louvores, volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a vir para a igreja. Eu sei que quando você está em falência espiritual, o caminhar é muito difícil. Então vai um conselho, peça ajuda. Peça a pessoa que te trouxe, que tal, pode passar aqui e me pegar. Se eu não estiver pronto, me pega pelo colarinho, me joga dentro do carro. Eu vou ir.
Porque você pode fazer o teste que eu vou te falar. Tu vem no primeiro culto, tu se sente um peixe fora d'água. Tu vem no segundo culto, a mesma coisa. No terceiro culto já está cantando louvor. No quarto culto já está apertando a mão dos irmãos, abraçando. No quinto culto tu já está glorificando pela palavra. Do sexto para lá, acabou. Acabou. Por quê? Porque o teu espírito está sedento, ele vai se alimentando, ele vai ganhando força. Ele está em inanição, ele está sem força, ele não tem força, então você precisa de alguém. E nós vamos orar por você, como você também vai orar por mim. E nós vamos nos levantar. Nós vamos dar crédito a essa palavra. Quem deu crédito à nossa pregação, Isaías 53, começa assim. Quem deu crédito à nossa pregação? Dê crédito a esta palavra. E se prepara para as bodas do Cordeiro. Porque você e eu, você que está nos ouvindo, você que está nos visitando, somos esses convidados primários aqui. E as bodas foi preparada para você. Não vai perder essa bênção, essa vitória. Amém? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Grupo de louvor.